Olá, irmãos. É um grande prazer imenso poder estar aqui e trazer mais uma vez uma palavra da parte de Deus. E hoje nós vamos falar de uma temática que há controvérsias em certo aspecto. E queremos trazer à luz da palavra uma construção que evidencia o nosso Senhor Jesus, que evidencia o sacrifício, que evidencia a sua graça. Queremos trazer a temática aqui se faz, aqui se paga. O que a Bíblia fala sobre esse ditado popular? A palavra de Deus, ela retrata isso e de que maneira? Então nós vamos abordar essa temática hoje. Então o que nós pedimos é assista a mensagem até o final. Assista elas e não só isso, mas coloque nos comentários o seu ponto de vista, comente, né? E se você gostar ainda mais, compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas, além de se inscrever neste canal e ativar aquele sininho para que você seja notificado a todo vídeo novo que o canal apresentar. Que Deus abençoe. E virá o socorro, vem de ti, Senhor. Senhor que fez o céu e a terra, não permitirá que meus pés vacilem. Seguirei, guardará minha alma, desde agora e para sempre. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de seus benefícios. É Ele quem perdoa tuas iniquidades e redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Tu és santo, poderoso, te adoro aos teus pés. Tu és santo, poderoso,
Irmãos, é um prazer imenso estar aqui, trazer a palavra de Deus com a temática Aqui se faz, aqui se paga. E vamos trazer um texto. O texto está em Gálatas, capítulo 6, versículo 6 em diante, que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu vou fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade, por tua graça, e colocamos o nosso coração à disposição da tua palavra, e que a tua palavra gere em nossa vida a mudança necessária. E que nós possamos ter nela a nossa construção de vida, o nosso diário de vida, e que a tua palavra gere ainda mais uma construção que vai nos aproximar de ti. Senhor, obrigado. Que a tua palavra fale poderosamente na ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, nos fortalecendo, nos exortando, nos edificando, nos admoestando uns aos outros. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Acredito que você já ouviu falar desse ditado, aqui se faz, aqui se paga. E não só isso, mas esse ditado ele tem sido universalizado em muitos conceitos. E esse conceito ele tem conduzido pessoas a terem boas atitudes porque elas podem, de alguma maneira, ter a retaliação do inesperado, ou do destino, ou do divino, e vindo contra a sua vida porque ela não teve uma boa atitude. E essa construção ela tem sido propagada e tem sido construída de forma que essa verdade se torna, inclusive, para muitos religiosos como uma verdade bíblica. E essa verdade bíblica ela precisa ser apenas internalizada de forma que gere em nós o verdadeiro significado de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Afinal de contas, o que Paulo fala sobre esse texto? É verdade que para muitos o inferno é aqui mesmo, então a pessoa ela vai pagar com tudo de mal que ela fez? É verdade isso, né? Eu sou técnico em agropecuária e eu entendo um pouco sobre plantações. E o ditado que a gente sempre ouve é que se a pessoa plantar milho, ela não vai colher melancia. E se ela plantar uma coisa, ela não vai colher outra. Então ela vai colher exatamente o que ela planta. Mas toda a verdade bíblica ela precisa passar por alguns critérios. E um dos critérios dessas verdades bíblicas, ela precisa ser estritamente bíblica. O texto bíblico ele tem que estar claro e evidenciado. Outra coisa é que toda a escritura ela precisa apoiar essa verdade, porque existe contexto que ele precisa ser levado em consideração. E tem mais. Toda a verdade bíblica ela também precisa passar pelo viés do bom senso, não só na parte teológica, mas também do bom senso. Uma verdade universal, ela precisa ser aplicada na prática e se existem exceções, essa exceção ela precisa estar construída no próprio texto bíblico. Bom, olhando por esse viés, a gente precisa avançar um pouco a leitura do texto. E o texto ele fala mais. Por favor, versículo 8, ele diz assim: Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Bom, eu apenas li o contexto. O versículo 8, que vai adiante daquele 7, que é tradicional, muito usado. E o versículo 8 já começa a dar uma pequena noção
do que nós precisamos entender. Bom, se esse versículo bíblico entende-se de que tudo aquilo que se faz, aqui se faz e aqui se paga, então dá de entender que diante de Deus a gente tem a noção de crédito e descrédito. Bom, se você fizer alguma coisa boa, você vai ficar com crédito diante de Deus, e se você fizer algo ruim, você vai ficar com descrédito diante de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas muitas pessoas dizem que o que elas estão vivendo hoje foi o que elas oraram há 20 anos atrás, ou o que elas estão vivendo hoje foi uma consequência de algo que se produziu. Eu estou falando da esfera espiritual, porque quando nós olhamos dessa forma, a própria palavra de Deus, no seu contexto, ela começa a confrontar um pouco o princípio da graça. O que significa graça? Graça significa favor imerecido. Foi um presente de Deus dado ao homem mesmo que ele não merecesse. Como ele não merece, até hoje, o homem ele não merece a bondade de Deus, mas Deus cede ao homem uma construção, chama o homem para uma construção maravilhosa e divina. O nada do que o homem possa fazer vai dar ao homem alguma espécie de merecimento. Então, nesse caso, não adianta o que ele vai plantar. Entenda que na construção da salvação não é algo que ele vai plantar, que vai gerar para ele condições dele ser salvo. Isso não depende do homem, isso é graça. E o fato de ser graça é um presente de Deus. Agora, quando o homem recebe a graça, quando o homem ele recebe esse presente de Deus, é notório que o homem comece a viver uma vida diferente, pois essa graça o constrangeu. Esse amor levou ele a uma perspectiva diferente. Então ele começa a viver uma vida diferenciada. Como diz o próprio texto bíblico, começa a viver em novidade de vida. Como o próprio texto também diz que ele agora é uma nova criatura. E as coisas velhas, ou seja, antes da graça, se tornaram passado. E que agora ele tem uma nova construção, e a construção que está à sua frente. Agora, como ele vai viver ou como ele vai deixar de viver isso é exatamente proporcional ao que ele recebe de Deus em sua graça. Ou seja, de graça, presente. Deus nos deu esse presente. Agora, bora voltar para o texto? O texto ele diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso ceifará. E o incrível é que no texto, versículo 7, ele diz, olha, de Deus não se zomba. O que isso significa? Significa que esse texto ele fala sobre uma perspectiva prática, mas levando em consideração a construção do versículo 8. E o que o versículo 8, que eu quero ler novamente, o versículo 8, que ele diz, se o homem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas se ele semeia para o Espírito, do Espírito ele colhe o quê? Vida eterna. Ele fala de uma prática comumente daqueles que são guiados pelo Espírito e daqueles que são guiados pela carne. Você já leu Gálatas nesse mesmo livro, capítulo 5? Como fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne levam a uma série de coisas que vai comumente levando o homem a uma perspectiva depressiva de sua própria vida, em detrimento a Deus e ao homem. Mas os frutos do Espírito aperfeiçoam o homem e é natural que ele eleve a sua construção de vida. Ele sai do nível de mediocridade a um nível onde ele leva Deus em consideração.
Então esse texto, ele aponta para dois resultados prováveis daquilo que o homem semeia. E dois tipos de semeadura muito claras aqui no texto. Bom, o primeiro semeio, ele diz aquele que semeia para a carne. Bom, carne nada mais é do que os nossos próprios desejos, as nossas próprias tendências humanas e naturais, querendo satisfação, querendo vida boa, querendo essas construções aonde o próprio texto bíblico fala dos frutos da carne, que é inveja, porfia, ciúme e toda essa construção que é exatamente que vai gerar no próprio homem uma construção similar a isso. E por incrível que pareça, da carne, daquilo que ele vive, gera corrupção. Da carne, ele vai ser corrompido. E a corrupção é quando o homem ele é contaminado. Ele é contaminado com suas próprias ações. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É incrível que as nossas obras, além de glorificar a Deus que está no céu, porque as pessoas olham e vejam que não somos nós, é Deus através de nós, as nossas obras ela tem um reflexo natural para a própria sociedade. Se você faz algo de bom, é natural que você constrange as pessoas e essas pessoas tenham reações condizentes à sua ação. Isso é natural, mas ao mesmo tempo que é natural, não se torna uma lei universal, porque tem muitas pessoas morrendo em berço de ouro. E que são pessoas extremamente perversas. E morreram, mas morreram sem sofrer nenhum tipo de retaliação da vida. Ou seja, parece que se essa lei universal de que aqui planta e aqui paga, então parece que não está dando muita construção, ou seja, não está sendo universalizado. Para uns sim, para outros não. Então isso não pode ser tido como uma lei universal. Não pode ser visto como uma base doutrinária aonde a igreja vai firmar os seus dogmas. Não pode ser tido dessa forma, porque no senso comum ela não condiz. No senso comum ela não testifica. E no próprio texto bíblico também ele deixa a entender que o semear e o colher, ele está relacionado à vida, mas ao mesmo tempo numa construção vindoura, que é natural que a pessoa que foi construída pela graça de Deus, é natural que ela produza frutos, e frutos de justiça. É natural que essa pessoa tenha boas atitudes e que ela glorifique a Deus através das suas boas obras. Afinal de contas, é isso que fala no livro de Gálatas. As nossas obras, elas são importantes. Bom, o texto deixa claro que a fé sem obras, ela é morta. E se a fé sem obras é morta, então nós precisamos das obras, mas não naquele critério de que eu sou preocupado em fazer boas obras. Não, as boas obras elas são naturais para aqueles que estão vivendo no Espírito, para aqueles que foram alcançadas pela graça de Deus. Então o texto ele fala sobre aquele que semeia para a carne, aquele que semeia para a carne, aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, mas tem aquele que semeia para o Espírito, aquele que foi induzido por Deus para uma vida diferenciada, para uma vida repleta de construção diante de Deus. É importante que a gente cite: de Deus não se zomba. Ou seja, você não vai viver uma vida
regalada achando que o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, né? Que todo mundo... Não é assim que funciona. Aquele que plantar para carne, da carne colherá corrupção, isso é fato, mas aquele que planta para o Espírito, aquele que semeia, esse colherá a vida eterna, porque esse está vivenciando o que Cristo deixou, que foi o sacrifício na cruz do Calvário para a remissão e redenção humana. Nós precisamos entender isso. A gente, ou nós, entendendo esses princípios, a gente começa a pontuar não só essa questão, mas outras questões que nós entendemos por ser uma verdade bíblica em meio aos provérbios da sociedade. Então é importante que a gente reflita, à luz da própria palavra, algumas outras construções. Mas eu quero ficar nessa por enquanto. E nós vamos estar trazendo, quem sabe você não pode colocar nos comentários desse vídeo, coloque qual é o texto ou o assunto que a gente pode abordar e trazer como uma palavra bem construída e bem alicerçada, inclusive para afirmar a sua fé. O que nós queremos é que a palavra gere essa construção de fé. Afinal de contas, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, coloque lá, temáticas ou algum versículo que você tenha dúvida, coloque nos comentários que nós vamos ter um prazer imenso de produzir vídeos para discutirmos sobre esse assunto. Mas vamos voltar para cá. O texto, versículo 9, ele diz assim, nós lemos o 8, agora o versículo 9 ele diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." O que isso significa? Que nós estamos em uma caminhada e tem muitas dificuldades e que a gente se desanima, mas ele diz, olha, nós vamos colher. O bem que nós estamos fazendo, nós vamos colher. Aí muitos apontam para o versículo 9 e apontam, olha, nós vamos colher aqui. Sim, mas o versículo 9 ele tem que apoiar o versículo 8, uma vez que é uma construção sequencial. O texto do versículo 8, ele finaliza falando vida eterna. Ele diz, olha, se você planta para o Espírito, do próprio Espírito, que como diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, que ele diz que ele é o selo, ele é o selo, então é do Espírito, né? Do Espírito colherás vida eterna. Então, esse versículo 8, ele finaliza assim. Então, consequentemente, o versículo 9, ele tem a mesma percepção. E a mesma percepção é dizer, continue fazendo o bem. Continue porque o nosso Senhor, ele tem tudo preparado para nos retribuir isso tudo. Sim, retribuição. Mas essa retribuição, ela nos aponta para aquilo que o versículo 8 finalizou. É aquilo que é transcendental, aquilo que é maravilhoso. Eu não estou dizendo que se você fizer uma atitude boa, as pessoas também elas não vão lhe retribuir com atitudes boas. Isso é natural. A naturalidade das coisas não definem mandamento bíblico. Porque da mesma forma que você faz coisas boas e as pessoas lhe retribuem com coisas boas, você também faz coisas boas e as pessoas de alguma forma fazem coisas ruins. Então, não tem como a gente pesar em uma balança uma verdade bíblica se ela tem retornos diferentes. Então, o versículo 9, ele deixa claro que nós precisamos continuar na prática do bem. Mas por que ele frisa isso? Irmãos, eu e você, nós somos seres humanos. Assim como Paulo disse, aquilo que eu queria fazer eu não faço, e aquilo que eu não queria fazer acabo fazendo, ele diz essa percepção, essa construção nossa ainda,
né, que faz parte ainda da humanidade, que nós lutamos todos os dias em aperfeiçoamento no Espírito Santo. É isso que nós precisamos. E esse aperfeiçoamento mostra que nós ainda temos sentimentos, ainda temos isso que a gente luta contra constantemente. E essa luta contra nos faz nos aproximar de Deus, porque nós somos limitados, somos pequenos e medíocres em nossas construções. Então nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos insistir nisso. Porque a gente faz bem uma vez, a gente faz bem 2, 3, 4, 5, e a gente só está recebendo paulada de volta. Vai chegar um momento em que eu não vou querer fazer o bem mais, porque o bem que eu faço, as pessoas me devolvem com mal. Então por que eu vou continuar a fazer o bem se as pessoas só me fazem mal? Mas muito pelo contrário, ele diz, permanece na prática do bem, porque no seu devido tempo você vai ceifar. Então não é o retorno das pessoas, não é o retorno delas que vai fazer você continuar fazendo o bem. Muito pelo contrário, é o retorno de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Ele diz assim, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Entenda é que a nossa relação não são com as pessoas. As pessoas não são nossos inimigos, como fala Efésios capítulo 6, não são nossos inimigos. As pessoas precisam ser alcançada pelo amor de Deus. Agora, quem é que vai levar o amor de Deus para essas pessoas? Eu e você. Como? Falando que ama, não através de nossas atitudes, através do que nós fazemos, através da nossa ajuda, do nosso estender a mão. Hoje mesmo eu fui visitar alguém, uma visita que não era nem para visitar ao leito, mas eu fui lá e essa pessoa, né, pediu oração. Inadmissível de minha parte eu sair daquela casa sem orar pelaquela enferma. Eu tinha que orar, eu tinha que levar a palavra de Deus, levar o consolo do Espírito para aquela família. Eu precisava fazer isso. O que nós precisamos fazer é lutar constantemente contra o desejo de parar. O próprio Hebreus, capítulo 10, ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos, mas é daqueles que avançam. E se retroceder, o próprio Senhor diz que a alma dele, o meu espírito não compraz nisso. Então, ele não se alegra com aquele que volta atrás, muito pelo contrário, é aquele que persevera, é aquele que vai em frente, é aquele que entende isso e continua na prática do bem. E olhe o versículo 9, o versículo 10, ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas o texto, ele finaliza dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aqueles que comungam dessa construção maravilhosa, que estão caminhando e de alguma forma eles estão desanimados e que precisam serem alcançados pela bondade de Deus. Falamos tanto de amor de Deus, falamos tanto que Deus é amor, mas como é que Deus ele prova esse próprio amor? Não só enviando o seu Filho, como ele fez isso, em Romanos capítulo 5, ele enviou o seu Filho provando o seu amor por nós, mas ele também prova o seu próprio amor através de nós, seus filhos. Nós somos a sua construção, nós somos o seu amor externado para a vida daqueles que estão à nossa volta. Para os nossos irmãos, como que eu sigo um Deus de amor se na comunidade ou no oico aonde eu faço presente não existe isso? Existe porfia, ciúme, todas essas coisas, isso é fruto da carne, isso não tem nada a ver com o Espírito. O Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei.
É isso que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos construir a partir de nós boas ações, não em detrimento às pessoas ou retorno ou feedback que qualquer um possa dar. Não é isso, porque é exatamente esse tipo de sentimento que enreda os matrimônios, que enreda pai e filho. Ah, se não fizer isso, eu não faço aquilo. Não funciona, não é assim. Nós fazemos isso por amor a Deus e nós vamos receber a recompensa do nosso Senhor. Não são das pessoas, apesar que nós vamos, de alguma forma, receber feedbacks dela, retornos do bem que a gente faz. Um muito obrigado, um abraço aconchegante, testemunho de muitas pessoas testificando do amor de Deus através da sua vida, mas isso não é lei. A lei é: o Senhor nos retribuirá. O Senhor, na sua graça, nos retribuirá. Bom, uns vai receber a retribuição da carne e o outro vai receber a retribuição do Espírito. Cada um na sua construção. Amém, irmãos? Queridos, é essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos sobre esse texto. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que essa mensagem possa gerar ainda mais construção para que você tenha boas obras, não por medo da retaliação, mas por amor a Deus. Mas porque você ama a Deus, porque você foi alcançado por Deus de uma forma maravilhosa. Que Deus abençoe grandiosamente. E eu quero fazer uma pequena oração. Senhor da glória, Senhor da graça, maravilhoso Pai, queremos te agradecer grandiosamente. Deus, todas as nossas atitudes, temos essas atitudes por amor a Ti. Porque nós fomos, Deus, constrangidos pelo Teu grande amor. E somos levados dia após dia a glorificar o Teu nome através do nosso proceder, através das nossas palavras, através do nosso pensamento. Queremos glorificar o Teu nome em meio, Senhor, a tanta construção ruim que ainda existe dentro de nós. Mas nós olhamos para Ti, Deus, e nós somos levados até com mais naturalidade, porque nós não somos forçados, isso é algo que flui, Senhor, de nós, Deus, com intenção de glorificar o Teu nome. Senhor, obrigado. Senhor, muito obrigado. Deus, que essa mensagem alcance muitos corações, meu Deus. Papai, que cada um possa viver as suas boas obras de forma que glorifique o Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe grandiosamente você e toda a sua família. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionando aquele sininho para que você tenha sempre os vídeos novos. Compartilhe lá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.